Nesse mesmo dispositivo constitucional que fala da independência, ele fala da harmonia. Ou seja, lado a lado, a independência caminha com a harmonia. Pessoal, estamos aqui em mais um podcast CDL Vitória. Recebemos aqui nosso deputado estadual, Marcelo Santos, deputado com mais de 40 mil votos, presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Uma honra recebê-lo aqui, meu amigo. Eu que agradeço, Rogério, nosso presidente do CDL. Para mim é uma satisfação poder estar aqui como cidadão, como deputado e como presidente, chefe de uma instituição que eu quero me colocar à disposição dessa instituição muito bacana, não só o CDL Vitória, mas os CDLs estado afora, que tem um papel preponderante, fundamental na vida dos capixabas, gerando emprego, renda e oportunidade. E essa oportunidade você me dá de estar batendo esse bate-papo bacana com você aqui hoje. Que bom. Bom, a gente agradece aí você que está nos assistindo. Pedimos para seguir o perfil da CDL Vitória no Instagram e do deputado @ Marcelo Santos Deputado, correto? É isso aí, correto. Joia. Marcelo, assim, a gente começando, né? A gente está começando um novo ano de legislatura e já se passaram aí mais de 100 dias, né? E parece que foram mais quase ou quase 100 projetos votados, é isso mesmo? Bom, na verdade foi mais um bocadinho. Mas aproveitar essa oportunidade, né, cumprimentar aí a todos vocês que estão seguindo essa rede social bacana aqui do CDL, puderem me seguir na rede também. Acho que é uma forma da gente interagir, inclusive de ser mais participante do nosso mandato, que não é meu, que não é do Rogério, é de cada cidadão que me deu a oportunidade de me reeleger na Assembleia Legislativa. Me apresentar para vocês, eu sou Marcelo Santos, deputado estadual, sou presidente da Assembleia Legislativa e tenho um compromisso com o povo do Espírito Santo de garantir que nós possamos juntos promover ainda mais desenvolvimento econômico e social. De mãos dadas com a população capixaba, nós queremos mostrar o papel da Assembleia, que além da independência na previsão constitucional, ele é harmônico na relação institucional com os poderes, com o Executivo, Judiciário, Ministério Público, e esse é o meu papel, de representar esse poder e, naturalmente, colher as informações e transformar isso em política pública ao lado do governo do Estado. Mas, enfim, nós tivemos lá na Assembleia, nesses 100 dias, passou já um bocado dos 100 dias, mais de quase 150 matérias aprovadas. Matérias importantes, que têm efeito imediato na vida das pessoas. No setor produtivo, mais ainda. São mais de 800 matérias em tramitação, em apenas 100 dias, e quase 150 aprovadas. E eu quero destacar aqui, Rogério, uma matéria muito importante, o Fundo Cidades. Nós aprovamos o Fundo Cidades numa modelagem totalmente diferente. Para você que está aí conectado conosco, não sabe o que é o Fundo Cidades, é um fundo que nós aprovamos na Assembleia, onde o governo do Estado encaminha pedindo autorização à Assembleia para liberar recursos diretamente na conta do município para que ele possa fazer investimento, por exemplo, de infraestrutura. Mas nessa modelagem que nós aprovamos agora, onde eu incluo essas quase 150 matérias aprovadas, é um fundo cidade diferente. Esse faz prevenção, principalmente no fator clima. Nós temos aí exemplos de cidades que foram alcançadas pelas fortes chuvas. Sim. Iconha, São Mateus, Jaguaré, Vila Velha, Cariacica, umas mais e umas menos e outras com muito mais impacto. Então nós liberamos, através dessa matéria que tramitou lá na Assembleia, 224 milhões de reais para que as prefeituras do Espírito Santo possam fazer medidas preventivas no intuito de garantir uma melhor recepção quando essas fortes chuvas vierem e não gerarem tanto prejuízo como geraram nas últimas chuvas que caíram aqui no estado. Isso aconteceu no final do ano passado e logo no início desse ano. Foi um momento muito difícil, tivemos que lançar mão de abrir mão de recursos para investir nessas cidades que não estavam preparadas para receber esse fator climático que provocou esse estrago enorme. Então, hoje, as prefeituras, além de receber esse recurso, o total de 224 milhões, elas também receberam, cada uma, 500 mil reais para que elas possam contratar empresas
para que elas possam confeccionar os projetos. Ou seja, nós qualificamos a obra quando você contrata uma empresa e, ao mesmo tempo, valorizamos o recurso que não é meu, Rogério, que não é seu, que não é do governador, que não é do presidente do Tribunal de Justiça, é nosso, é do cidadão mais simples ao cidadão mais afortunado, que quando compra uma bala para o seu filho, está pagando tributo, esse tributo vai para o cofre do Estado e tem que ser devolvido para o cidadão, mas de uma obra decente, uma obra que você sinta orgulho dela, não só na questão do enfrentamento, da prevenção, na verdade, das fortes chuvas, da questão climática, mas também de obras estruturantes que a gente promove. Por exemplo, nós temos um outro fundo também, que é o FUNPAES. Esse é o Fundo da Educação, que nós liberamos também recurso diretamente, nós aprimoramos ele agora também nesse ano, e aí está incluso também nessas quase 150 matérias aprovadas, aonde nós reformamos, ampliamos, construímos, equipamos e modernizamos a unidade de ensino. E aí você quer saber como é que esse dinheiro foi aplicado. Então, assim, você quer uma escola moderna, você quer uma escola que não seja diferente de uma escola particular, você quer um professor qualificado, que ele tenha tablet conectado, para que ele possa ter mais informação e garantir também que o aluno também tenha mais informação. Então, nós também demos essa oportunidade aos prefeitos municipais de melhor aplicar o recurso que nós estamos destinando para ele na área de educação. Então, assim, foi muito importante para a gente. Uma outra coisa que afeta muito vocês, ao setor produtivo, na área de comércio, nós fizemos a aprovação do novo Refis. É aquele que tem dívida com o Estado. Sim. E precisa refinanciar essa dívida com o Estado. O modelo anterior, ele foi aderido 100%. E depois deixaram de aderir a esse projeto mais de 60%, porque era inviável. Nesse modelo que era praticado antigamente, o cidadão aderiu ao Refis, não tinha direito, por exemplo, a pegar os incentivos fiscais que o Estado tem. E olha que eu estou falando de um Estado, de um país e de um planeta que enfrentou a pandemia, que quebrou um bocado de empresa, que fechou porta de muito comércio. E aí o Refis estava ultrapassado, burocrático pra caramba. Fizemos uma remodelagem, fizemos um novo Refis, ele parcela em até 180 vezes e vai até o dia 31 de agosto. Procurou a Secretaria de Estado da Fazenda, você vai poder fazer parte desse refinanciamento. Ou seja, são algumas ações que nós fizemos nesses 100 dias. Eu criei, por exemplo, a Casa dos Municípios. O que é isso? A diretoria da Casa dos Municípios, que tem um link direto com as prefeituras, com as câmaras municipais, com as associações de produtores rurais, tudo que é ligado ao município. Também criei a diretoria de relações institucionais para estar conversando com vocês, para estar recebendo de vocês as demandas que nós, lá na Assembleia, porventura, no intuito de promover a tramitação de uma lei, achando que ela vai beneficiar o comércio, ela está prejudicando. E aí esse diálogo tem que ser mais constante. Eu estava falando agora há pouco, antes de a gente começar o programa com você passa num posto de combustível, já não tem mais espaço lá na bomba para ele colocar número de tanta lei apresentada, do município, do estado e por aí afora. Para que isso? Nós precisamos ser um estado mais leve, menos burocrático. A Constituição e as leis estão aí. Você pode colocar isso no site. O cara acessa, ou num QR Code, faz a leitura do QR Code. Vai constar tudo ali. Não precisa estar exposto de tal forma. Né? Para que colocar um livro físico do Código de Defesa do Consumidor? Se pode ter lá o Código de Defesa do Consumidor todo, basta apontar a câmera e no QR Code você ter todo o Código de Defesa do Consumidor na sua tela. Então, assim, nós temos que tornar o Estado mais leve e garantir com que vocês possam ter um ambiente bacana para produzir e gerar tanta oportunidade, que é o que vocês geram. Eu quero agradecer aqui. Enfim, nos 100 dias, eu acredito que nós fizemos um trabalho muito bacana, mas temos um compromisso de fazer muito mais. Muito bom, e muita entrega, né? Isso aí é importantíssimo. A gente percebendo aí que a Assembleia está trabalhando numa intensidade bem alta, né? E assim, com esse monte de entrega, esse monte de proposituras e aprovações dentro da Assembleia, você acredita que isso é possível por causa de uma boa relação que existe entre a Assembleia e os demais poderes e demais setores da sociedade? É o que eu disse aqui no começo, né? A Constituição Federal, a Constituição do nosso Estado, ela prevê o seguinte:
Os poderes são independentes. Eu sou independente, autônomo, o executivo é independente, autônomo, o judiciário também. E no sistema judiciário, o Ministério Público também. E o Tribunal de Contas, que é ligado ao Legislativo. Mas também, nesse mesmo dispositivo constitucional que fala da independência, ele fala da harmonia. Ou seja, lado a lado, a independência caminha com a harmonia. Por que nós somos um Estado hoje organizado, Rogério? Porque nós entendemos, e eu faço parte dessa história, do novo Espírito Santo. Me permita aqui falar um bocado para os internautas, para essa turma que está conectado aqui assistindo esse programa. Há pouco mais de 21 anos atrás, mais precisamente há 21 anos atrás, o Estado tinha pouca ou quase nenhuma capacidade de investimento. Zero. Limitadíssima. O servidor do Estado, policial, médico, professor, ele tinha o salário dele atrasado em no mínimo 3 meses. E o pior, para ele ter direito ao salário, ele tinha que pegar um chamado crédito rotativo no Banco do Estado do Espírito Santo, o Banesp. O fornecedor, o cara que fez uma obra, que forneceu equipamento hospitalar, que forneceu merenda, cadeira, que forneceu tudo para o Estado, esse já passava de anos sem receber. O Estado quebrou muita empresa pela sua inércia e pela sua incompetência. Em 2002, eu cheguei na Assembleia. E aí, nós tivemos aí, eu quero registrar 2 figuras importantes para o Espírito Santo. Paulo Hartung e Renato Casagrande. Vou dizer por quê. O Paulo Hartung começou a escrever uma nova página para o Espírito Santo. E eu fiz parte desse começo. E até o momento, né? Estou lá desde então. Nós não tínhamos capacidade de investir. Fomos ao governo federal, e eu participei disso. Poucas pessoas participaram disso. E vendemos para o governo federal o último e único ativo que nós tínhamos, o royalties de petróleo. Pedimos ao governo federal que nos antecipasse 10 anos da nossa receita, com ágio. E o governo federal prontamente falou assim, tá legal, eu vou antecipar para vocês em troco de quê e por quê? Não tem só o Espírito Santo que produz óleo e gás. E aí, na época, Paulo Hartung, com a sua inteligência, falou assim, não, nós somos o primeiro a propor isso ao governo federal. Mas nós temos uma proposta diferenciada do que outros vão poder apresentar. Nós não queremos o dinheiro pelo dinheiro. Nós queremos o recurso para poder colocar em dia as nossas contas, pagar os servidores e fornecedores, e temos uma programação, um cronograma, entregou para o governo federal à época, para que nós possamos erguer a cabeça do Estado do Espírito Santo. O governo não topou os 10 anos, topou 7 anos, fez isso conosco, mas fez isso com outros estados, o Rio de Janeiro principalmente. O Rio de Janeiro continua quebrado e o Espírito Santo se tornou essa potência de letra A no Tesouro, nota A em transparência, o Estado com a maior capacidade financeira proporcional do Estado brasileiro. Por quê? Porque lá atrás nós planejamos. Então eu fiz essa travessia, entendendo que, além dessa organização e planejamento, deve ter o governo, deve ter uma família, deve ter a indústria, deve ter o comércio, também tinha a questão do relacionamento, a harmonia. Então, essa harmonia entre os poderes, ela é fundamental, porque foi ela que gerou a condição de nós estarmos aqui hoje, tendo essa capacidade enorme de investir. Estou falando aqui de fundo de infraestrutura, fundo da educação, estou falando do fundo soberano, o único Estado brasileiro a ter isso. Esse fundo de enfrentamento às questões climáticas, nós somos o único no país a ter isso. E por quê? Porque lá atrás nós reconstruímos uma nova página para o Espírito Santo a várias mãos, com a participação do comércio, da indústria, com a participação dos poderes constituídos, liderados por um governador, que não saímos dos trilhos de desenvolvimento. Paulo Hartung foi governador por 3 mandatos, Renato Casagrande está também exercendo seu 3º mandato, independente da posição partidária, ideológica e modelo de gestão, nenhum dos dois fez com que o Estado pudesse dar passos atrás. Nós só avançamos. Então, é importante frisar isso, porque nós não podemos mudar o nariz do avião para que ele vá para um outro lugar que talvez a gente não conheça. Então, é importante olhar para frente e entender que o governador Paulo Hartung, à época, imprimiu um ritmo para o Espírito Santo e deu muito certo.
Renato Casagrande assumiu e tocou o governo a seu modo, com modelo de gestão, e vem dando certo, nós não podemos aqui correr o risco de pegar um aventureiro lá na frente para querer governar esse estado e o avião que está subindo talvez descer de bico e a gente perder toda essa oportunidade planejada aqui no nosso estado. Então, meu papel lá na Assembleia é manter essa relação harmônica entre os poderes, garantindo a sua independência. E essa independência, com harmonia, promove e vai promover ainda mais bons resultados. Não é para a relação institucional dos governos, é para a população do nosso estado. Você falou um assunto que é muito importante, que o nosso estado continue nos trilhos, né? E nessa evolução que foi quem viveu a época anterior a Paulo Artung no governo do estado sabe que eram momentos muito difíceis, né? Não só para os servidores públicos, mas também para a população e a economia do nosso estado. Só você lembrar que nós tínhamos 50 milhões de reais de capacidade de investimento total do estado. Quer dizer, uma capacidade muito limitada. 50 milhões. Só no fundo de infraestrutura nós temos 2,5 bi. Nós vamos investir nesse governo atual de Renato Casagrande, em 4 anos, 10 bilhões de reais para um estado que só tinha 50 milhões de capacidade de investimento. Basta fazer conta. Fantástico, fantástico. Recentemente o senhor esteve em Brasília, né? Foi levar algumas pautas do Espírito Santo. Essas parcerias estão sendo formadas lá são importantes? Muito são importantes. Muito importante para o Espírito Santo. Nós temos a nossa bancada federal, que é uma bancada atuante, pequena em relação, por exemplo, aos estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, mas ela é muito atuante, independente lá da sua coloração partidária, que isso faz parte de uma verticalização do Congresso Nacional nas Assembleias Brasileiras, no Congresso, mas eu tenho como premissa à frente da Assembleia Legislativa de que nós não temos que ficar sentado na presidência organizando apenas administrativamente a casa e pautando projetos. Não. Eu acho que vai muito além. Nós temos que sair e buscar boas parcerias. Boas parcerias com o Congresso Nacional, a representatividade que nós temos da nossa bancada. E eu vou citar um exemplo, por exemplo. Eu fui a Brasília para debater um tema aqui no nosso estado que movimentou, e eu vou falar um número para você que eu tenho certeza que você não tem essa informação. A alfândega do Espírito Santo passou por ela nos portos capixabas 35 bilhões. Mas não é de reais, de dólares. Nós movimentamos mercadorias muito mais do que um estado potente como o Rio de Janeiro. E queriam nos tirar a nossa autonomia do Espírito Santo e passar para o Rio de Janeiro. Ora, como diz nos desenhos, ora bolas, se lá movimentou muito menos, querem tirar a nossa autonomia, por quê? É inveja? E eu fui lá conversar com a bancada, pedi a eles que eles agendassem um diálogo nosso com o 01 da Receita Federal. Eles marcaram, lá eu estive, levei inclusive o sindicato da importação e exportação, né, o Sindiex. A bancada esteve presente e lá eu pude falar para o 01 da Receita Federal qual foi o pecado que o Espírito Santo cometeu. Será que foi se organizar administrativamente e financeiramente e fazer essa movimentação de comércio internacional aqui no nosso estado, gerando importantes divisas para o Brasil? Por que tirar a autonomia? Então foi nos garantido pelo chefe da Receita Federal de que não seria, porque a alfândega é vinculada à Receita Federal, de que não tirariam a autonomia. Há um déficit de servidores, mas mesmo assim, tendo esse déficit, não pode privilegiar um estado em detrimento do outro. Talvez, proporcionalmente, pudesse até beneficiar o Rio de Janeiro, se ele tivesse produzido mais e melhor, como o Espírito Santo produziu. Não fez isso. Então, assim, a minha parceria com a bancada federal, a minha constante ida a Brasília para tratar de temas importantes, né, como esse da alfândega. Eu tive a oportunidade de falar com o ministro dos Portos, que veio aqui ao nosso estado, e o ministro da Educação, cobrando deles de que nós não podemos ser um estado meramente pagador. O Espírito Santo contribui para a balança comercial muito fortemente. Sim. Nossa movimentação de pellets, nossa produção de frango, nossa produção de café, nossa produção de fruta, nossa produção da indústria do mármore e granito, nossa indústria do aço. Sim. E aí,
Os estados que não fizeram o dever de casa, estão devendo à União Federal, estão com crise financeira, recebem mais do que o Espírito Santo. A gente que contribui para a balança comercial recebe menos. Para você ter uma ideia, e para vocês que estão nos assistindo, as únicas obras do governo federal no Espírito Santo não foram vontade de fazer e ver feito do governo federal. Foi meramente emenda da bancada federal, emenda impositiva de bancada. Eu quero cumprimentar a bancada, liderada aqui pelo nosso deputado federal da Vitória, que ao lado dos deputados federais e senadores, garantiu com que essas emendas pudessem efetivamente sair do papel. Está ali o contorno do mestre Álvaro, está a 447, que liga Viana e Cariacica a Vila Velha, e mais o quê? O Hospital Geral de Cariacica. Não há nenhuma obra que a União falou assim, olha, governador, estou vindo aqui, precisamos agora efetivamente terminar o que nós temos de rodovia federal. Nós temos 1.100 quilômetros de malha rodoviária federal, 600 concessionados que acabou de largar pela EC-101. Ou seja, tem 400 a 500 trechos de rodovia federal que precisam ser reabilitados. Uns, inclusive, sem pavimento. Cadê? Nós não temos isso. A nossa segunda ponte está sendo reformada, pintada de cal, já tem quase um ano. Estou propondo, inclusive, ao governador Renato Casagrande que ele estadualize o trecho da segunda ponte, que é federal, a outra parte é do estado já, para que nós possamos melhorar a mobilidade urbana de quem vem de Viana e Cariacica, ou do sul e serrano do estado, com acesso à Vitória, porque pelas mãos do DENIT, o Romeu é um engenheiro competente, que é o diretor do DENIT aqui, mas ele não tem capacidade financeira liberada para que ele possa fazer as obras e intervenções necessárias aqui no Espírito Santo. Então, assim, o meu papel é ir a Brasília com o sentimento da coletividade, que é o que eu represento na Assembleia. A Assembleia é uma casa plural, 30 parlamentares, representa os mais de 4 milhões de habitantes. Eu levo esse sentimento para a bancada federal, dizendo que o Espírito Santo precisa disso, e a bancada tem fortemente uma ação e tem nos atendido. Bom, são desafios, né? Enormes. Falando de Assembleia Legislativa, como você analisa hoje a composição política da Assembleia? Os novos deputados que chegaram e aqueles que foram reeleitos lá na casa, você acha que eles estão coesos, vão buscar o crescimento do Estado, trabalhar a 60 mãos, né? Lá dentro daquela casa? Bom, sim, não tenha dúvida. Independente da posição ideológica partidária deles, né? A coloração partidária, da área de atuação, se eles são da base do governo, se são independentes, né? Se eles são direita ou esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Independente disso, quando se trata de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, todos nós nos unimos de mãos dadas para fazer as entregas que a população do Espírito Santo precisa. É claro que é uma casa plural e, como eu disse para você aqui, o que acontece de tensão hoje entre direita e esquerda no Congresso Nacional, isso verticalizou no país inteiro. Sim. É na Assembleia do Espírito Santo, do Piauí, do Rio de Janeiro, de onde for. O que a gente precisa ter um alerta à população, e aí eu quero falar isso com muita propriedade, pela experiência que eu tenho de vida pública, de ter vivido em Brasília, trabalhando como servidor público federal, de ter morado em Brasília, né? Eu morei em Brasília um bom tempo, estudei em Brasília, né? Tive essa oportunidade de conhecer a política artesanal quando não se tinha ainda a internet, né? O meio de comunicação era meramente a TV. Eu entendo que é importante a questão da ideologia partidária. Ela é importante. Mas não pode ser o principal ingrediente. Sabe por quê, Geraldo? Porque não é a ideologia partidária que vai fazer com que a alfândega do Espírito Santo mantenha a autonomia. Não é a ideologia partidária que vai cobrar da Petrobras que ela desindustrializou aqui a atuação dela no Espírito Santo para que ela volte a industrializar, produzir navios, plataforma, sabe? Produzir plataformas, fazer investimento de exploração de poço de petróleo, fazendo com que nós possamos ter uma produção ainda maior de gás. Nós fomos o maior produtor de gás da América Latina. Paramos aqui. Por quê? Sabe? Óleo leve, águas profundas. Então parou a produção. A indústria do petróleo pela Petrobras foi paralisada. Então nós temos que cobrar. A ideologia partidária não vai fazer isso. O homem e a mulher do campo. Eu não estou falando do grande produtor, do produtor de escala enorme, não. Eu estou falando da economia familiar.
aquele cidadão camponês, camponesa que produz, gera alimento para dentro de casa e tem uma renda mínima que garanta ali a sobrevivência dele. Não é a ideologia partidária que vai fazer chegar um equipamento, uma farinheira, um despolpador de café, um resfriador de leite para cooperativa. É importante a ideologia, eu concordo. Tem gente que se identifica com a esquerda, tem gente que identifica-se com a direita, mas ela não vai resolver tudo aquilo que a gente pensa. Quem é que vai dialogar com o CDL? É a direita ou é a esquerda? Não, são as pessoas. E eu tenho que respeitar as diferenças, sabe? Eu sempre fui um político de centro-direita. Sempre foi a minha posição. Mas eu respeito a atuação da esquerda. Não concordo com tudo deles, como também não concordo com a direita extrema. E no país de hoje nós identificamos que direita é PL e esquerda é PT. E não é isso. Não é isso. Então, assim, eu acho que é muito importante debater tudo isso. Mas não é tudo isso que a gente deve debater. Falta muita coisa, o Espírito Santo está organizado, mas nós temos ainda muita coisa para entregar, falta muita ação para o governo fazer, muito debate a ser colocado na mesa, sabe? Então, assim, eu tenho uma casa plural de parlamentares de partido diferente, qual é a conversa que a gente tem sempre? E isso tem sido muito legal e produtivo. Independente das posições de vocês, de centro, direita, de esquerda, de extrema independência, oposição ao governo, mas nós temos que respeitar a Constituição dos poderes, né, o governo, tanto que o governador esteve conosco, almoçando lá na Assembleia Legislativa. Nunca um governador foi à Assembleia almoçar com os parlamentares. Nunca. É a primeira vez, inaugurei isso, para mostrar para ele que, independente da posição de cada um ali, tem um respeito ao chefe do Poder Executivo e à instituição, que não é diferente a nosso respeito à chefe do Ministério Público, a Luciana, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao chefe e presidente do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas da Defensoria. Então, assim, essa harmonia ela tem que prevalecer. Porque quando você faz uma briga e não tem diálogo, quem perde não é o chefe dos poderes, não. É a população. Então, enquanto eu estiver à frente do Poder Legislativo, vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma presidência equilibrada, que dialoga com todas as forças políticas, que ao invés de esperar o setor produtivo ir à Assembleia, a Assembleia vai ao setor produtivo e pergunta: como é que eu posso te ajudar? E é isso que eu estou vindo aqui fazer. Como é que eu posso ajudar o CDL? O CDL Vitória, o CDL Cariacica, Serra, o CDL Capixaba. Porque às vezes a imprensa cobra ao parlamentar o número de leis que ele apresenta. O deputado trabalhou aqui 30 dias e apresentou uma lei, 0 lei, aí o outro apresentou 100 leis. Será que essas leis são benéficas para a população do Espírito Santo? É o debate que é fundamental. Uma lei, ela é como um mandado de prisão. Ela só pode ser apresentada em última instância. A prisão é decretada quando o juiz vê que não tem jeito mais. Ele pode prejudicar a ordem, interferir numa investigação. A lei é a mesma coisa. Eu só vou apresentar uma lei depois que eu vi que o comércio não está cumprindo, por exemplo, aquilo que foi estabelecido. Vamos dialogar. Não cumprindo, a lei vem para poder estabelecer penas, para poder fazer uma instituição, os cidadãos a cumprir. Então, assim, a lei ela é muito importante, mas ela não vai resolver os nossos problemas. É o diálogo, é estar presente, é campanhas educacionais, sabe? Para você poder... É o que eu disse agora há pouco, né? Você passa no posto de combustível, ele tem mais leis que o próprio site da Assembleia. Isso é importante, desenvolver no cidadão, né? Não só no capixaba, mas no brasileiro e em todos, no mundo todo, o sentimento de pertencimento à sociedade, onde cada um tem a sua responsabilidade no cumprimento das obrigações, né, respeitando sempre o limite do outro. Com certeza. Respeitar as diferenças. Exatamente. Não é isso? E, Marcelo, o que você assim, enxerga como a expectativa para esses próximos 3 anos e meio, praticamente, aí, né, que é dessa legislatura? O que você vê como principais desafios também nessa legislatura que ainda tem muito caminho a percorrer?
Bom, os desafios são enormes, né? Cada dia que passa, né, lá na Assembleia, aqui no CDL, são apresentados a você e a nós todos os desafios que a vida nos oferece. Nós temos que estar preparados para enfrentar. Não sou eu o conhecedor de todas as áreas, por isso nós temos que nos cercar de pessoas competentes para tratar dos temas, e cada um tem um problema e cada um tem uma solução diferenciada, né? Na questão do ambiente de negócio capixaba, por exemplo, nós temos uma ação que eu iniciei lá atrás, ainda quando eu fui vice-presidente da Assembleia, agora presidente, que foi o trabalho de desburocratização. O que é isso? É um trabalho que eu fiz, inclusive está na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A burocracia, ela foi criada para impedir a corrupção lá atrás, no Brasil colônia. E hoje, essa mesma burocracia que foi criada para impedir a corrupção é a que gera a corrupção. Por quê? O cidadão, no afã de entregar, ele acaba atropelando as leis, aí ele comete uma corrupção, um crime, ou burla a legislação, né? Então, assim, nós temos que ter um Estado mais eficiente, é isso que eu falei. Então, eu estudei junto com o governo do Estado, junto com a Procuradoria da Assembleia, junto com o setor produtivo, sindicatos, secretários de Estado, meus colegas deputados, e nós apresentamos um projeto de desburocratização para o Estado, para tornar o Estado mais ágil. É inadmissível o governador do Estado dar ordem de serviço numa obra e aí a obra não sair do papel porque entre a autorização do governo e a empreiteira que vai executar a obra, tem a burocracia. E ela não tem prazo. Esse é o grave problema, né? Falando de licenciamento ambiental, por exemplo, com todo respeito à turma do IEMA, mas existem algumas coisas que nós poderíamos ser mais velozes. Eu não estou dizendo de burlar a legislação ambiental, ela existe e nós temos que cumpri-la. O que eu não posso é aguardar o tempo em que o órgão ambiental queira dar para uma necessidade. Se o governo do Estado quer executar uma obra, significa que ela é interesse público. E aí o órgão ambiental tem que entender que é isso. E acaba gerando uma burocracia danada, sabe? É um técnico de meio ambiente que deu um parecer, você vai lá e ajusta ele dentro daquele parecer que ele solicitou. Ele entrou de férias, foi substituído por um outro técnico. Aí esse outro técnico tem uma visão diferenciada. Ele, além daquela demanda, ele apresenta outras 3, ponto. Aí o outro voltou. Aí nisso que ele voltou, venceu a sua certidão. E aí o processo começa totalmente de novo. Ou seja, eles dão muito mais valor à tramitação processual do que à causa, do que o objeto que você está pedindo licenciamento ali de uma obra talvez que vai impactar na vida de tantos capixabas. Então eu apresentei para o governador uma proposta muito legal que visa desburocratizar. Então, assim, isso gera uma coisa muito legal para a população, porque é um ambiente de negócio, por exemplo, você construiu uma obra ligando Castelo a Muniz Freire. Estou falando muito longe aqui agora. Uhum. Uma obra sonhada há mais de 30, 40 anos. Em 2014, Renato deu ordem de serviço. Foi paralisada. Reiniciamos ela, porque eu fiz uma modificação de uma lei. Ela começou há 1 ano atrás. 2 anos atrás. A obra vai ser entregue, uma obra grande pra caramba. Mas a burocracia estava emperrando ela. Eu tive que fazer uma mudança na legislação. Então, ela vai impactar diretamente na vida do cidadão, na segurança viária, na mobilidade urbana, mas também na vida comercial das pessoas, o acesso, né? Então, vai melhorar o ambiente de negócio. Nós somos nota A no Tesouro, né? É importante isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande com as finanças do nosso Estado. A gente não deve, a gente tem crédito na praça. Isso é muito legal. Na Assembleia, nós somos a segunda Assembleia mais transparente do Brasil, empatado tecnicamente com a Assembleia do Distrito Federal, né? Uma Assembleia que eu tive a oportunidade de apresentar vários projetos, esse de desburocratização, mas isso é para o Estado. Mas foi a primeira Assembleia digital do país, eu que coordenei esse trabalho, e garantimos uma outra coisa para o ambiente de negócio. Eu fiz um projeto onde nós fizemos a eliminação vistoriamos, analisamos 17 mil normas.
chamado Projeto Revisa ALIS. Revisamos todas essas normas e já extinguimos ela do arcabouço jurídico 7.000. Leis em desuso, leis inconstitucionais, leis arcaicas. Então, isso deu o quê? Segurança jurídica para o Espírito Santo. Então, assim, esse é o nosso papel. Outro papel aqui, até quero deixar aqui um convite para você. Eu entendo que esse é um debate muito importante. Junto com o Centro de Estudos da Câmara dos Deputados, nós vamos fazer aqui um debate no dia 19 agora de junho, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, sobre a reforma tributária. Opa! Esse é um tema muito importante. E por que eu estou dizendo que é isso? Eu fui lá em Brasília, conversei com o relator da reforma, com o líder da bancada, ele convenceu o relator a vir aqui. Mas o que eu quero? Ele vir aqui falar e dar uma palestra de como está? Não. Eu quero que o CDL, que a Federação das Indústrias, que a FEComércio, que todos possam apresentar para ele uma proposta. Porque senão vai ficar a fala dele e a gente resmungando. Sim. Resmungar não leva ninguém a nada. Vamos preparar uma proposta para apresentar para ele, para que ele possa incluir no relatório dele e debater isso com os colegas deputados lá na Câmara que vão votar. Então vai ser no dia 19, 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Estão todos convidados. Estaremos todos lá. Convidados. Eu quero o CDL apresentando uma proposta bacana lá, para essa reforma importante. Estaremos lá participando efetivamente, pode ter certeza. Fico feliz com esse convite, com essa atitude, porque é importante esse debate, porque ela é uma reforma que vai atingir a todos, seja o pagador de imposto, seja o dono de empresa, seja o trabalhador. Rogério, é uma responsabilidade de todos nós. Exatamente. Dizia Ulisses Guimarães, não adianta você ficar lamentando, né? Você tem que ter atitude. Então, eu acho que agora é o momento de parar de lamentar e ter atitude de apresentar uma proposta. Marcelo, a CDL Vitória, ela visa fomentar, né, e fortalecer o ambiente de negócio capixaba. Na sua opinião, qual é a importância do associativismo nesse contexto? Fundamental. Vou falar de vocês especificamente. Eu tive a oportunidade, hoje eu não posso mais fazer isso, porque como presidente o regimento não me permite, mas eu fiz a frente parlamentar em defesa do comércio, da indústria, fizemos grandes debates, né, ajudamos um bocado na relação, né, do CDL com o link com os parlamentares, com o governo. E o meu papel é motivá-los ainda mais quando eu me coloco à disposição nessa relação de não esperar vocês me pedirem, e sim perguntar a vocês de que forma a gente pode colaborar para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado e de vocês ali que produzem oportunidades para tanta gente, né? Passaram por um momento tenebroso, né? O Covid foi muito covarde com todos nós, né? Quantos de vocês fecharam as portas e não voltaram a abri-las? Né? Então, assim, é um momento agora do Estado, o Estado fez a parte dele dentro do limite constitucional, mas é um momento importante, né, de nós darmos as mãos e promover ainda mais boas parcerias, ambiente de negócio que a gente lá na Assembleia possa, no diálogo com o governo, no diálogo com os poderes, ou até na última instância, ter que mudar uma legislação ou apresentar uma nova legislação. Então, assim, o associativismo é muito importante para o país, né, para o mundo. Acho que vocês aqui no CDL têm um papel fundamental e eu quero estar muito mais próximo de vocês para debater. Nós, na Assembleia, estou propondo um projeto que vai acontecer agora nesse semestre que chega, que é a Assembleia Presente, né? Uma Assembleia lado a lado das pessoas. Não é fazer uma Assembleia itinerante que eu vou lá colocar em pauta os projetos que a gente vota no dia a dia. Não. Isso aqui está lá na sessão da Assembleia, você assiste pelo YouTube, assiste pelo canal da TV Assembleia. Nós queremos estar na região Caparaó, região Sul, Serrano, Metropolitana, Norte, Noroeste, para poder convidar a todos e apresentar os presidentes das comissões, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Infraestrutura, de Agricultura, de Justiça, de Segurança, sabe? Comissão de Petróleo e Gás, para poder colocar lá à disposição e mostrar que a Assembleia está indo ao encontro da população e perguntando como é que nós podemos ajudar, né? E aí o CDL poder falar, olha, deputados, vocês estão apresentando leis
que no primeiro momento parece que vai estar ajudando o comércio, mas essa lei prejudicou a gente. O Sindibares, por exemplo. Se você vai num bar, tudo bem que o cardápio hoje a maioria é no QR Code, mas o físico ainda existe. E você vai lá e vê o cara acabou de preparar um cardápio bonito para o restaurante dele, aí aparece uma malfadada lei e ele tem que mudar o cardápio e colocar uma etiqueta lá dizendo agora é obrigado a fazer isso. Bota no QR Code. Então, esse é um debate legal para a gente dialogar com os deputados, para dizer para eles que tem muita coisa que prejudica o comércio, prejudica o setor produtivo. E esse canal, esse contato, mostra para o deputado que às vezes ele não é da área. Ele é de uma outra atividade, está lá na Assembleia. E aí, a gente estando mais próximo, sem promover a lei, a gente consegue promover talvez bons e melhores resultados do que uma lei, impondo uma regra que às vezes sequer vai ser cumprida. Muito bacana, hein? Que vai ser uma ação, assim, acho que importantíssima, vai trazer a Assembleia para poder conhecer um pouco mais da realidade do dia a dia do cidadão e vai aproximar mais, né? Porque normalmente quando você fala das casas do poder público, a gente acha um pouco inacessível em muitos momentos. E com essa prática que começa, né, no segundo semestre aí, acho que vai aproximar bem essa relação cidadão com o poder público, Assembleia Legislativa. Com certeza, com certeza. O meu papel, além de tantos, é diminuir essa distância entre o cidadão e a Assembleia, para que ele possa entender o papel que nós temos lá. O governador Renato Casagrande, que eu quero aqui prestar minhas homenagens a ele, tem feito um trabalho bacana, muito bacana. Sabe, nós estamos com grandes frentes de trabalho. Aonde você for, em qualquer cidade capixaba, tem investimento do Estado nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na estrutura, no enfrentamento às questões climáticas, né? A questão do tempo. E quem é que autorizou a fazer isso? A Assembleia Legislativa. Nada acontece se não passar pela aprovação da Assembleia. Então, assim, nós temos esse papel de controle. A gente recebe a matéria, estamos lá com a LDO. Daqui a pouquinho vem o PPA. Aí vem depois o orçamento. É o que está previsto no orçamento, o que vota esse ano para o ano que vem. Tudo que nós estamos fazendo hoje, que o governo está fazendo de ponte, de escola, de hospital, de contratação de polícia com concurso público, foi votado o ano passado. A Assembleia pode mudar tudo isso. Ela pode fazer uma emenda lá, tirar o dinheiro do concurso público ou do hospital e colocar para outra coisa. Ou não colocar. É papel nosso e a nossa responsabilidade, onde é que fica? Então a gente meramente corrige alguma distorção que esteja ali no orçamento, ou faltando algum investimento, a gente muda ali internamente e devolve para o governo do Estado e ele possa fazer tudo que vem fazendo agora. Então, assim, esse é o nosso papel. Se você tem médico, é porque a Assembleia autorizou. Se você tem um asfalto novo, agora recentemente fomos dar ordem de serviço junto com o prefeito de Cariacica, que é o Clério, meu amigo, cidade que eu moro, do primeiro viaduto. É uma passagem em 2 níveis ali, no acesso do Kleber Andrade para Campo Grande. Sim. 48 milhões de reais. A metade do dinheiro foi do governo do Estado, que nós da Assembleia autorizamos na peça orçamentária. Ou seja, nós participamos efetivamente de tudo aquilo que é feito no Estado. E poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Então, eu quero estreitar essa distância para que as pessoas possam entender e aí cobrar melhor. Cobrar melhor. Cobrar do parlamentar que ela votou ou do parlamentar que representa o Estado, independente de quem votou. Você não vai cobrar só de quem votou. Vai cobrar do parlamentar. Eu estou na Assembleia, não é para ser representante daqueles que votaram comigo, não. É dos mais de 4 milhões de habitantes do Estado. Sim. Então, essa é a boa política que nós queremos imprimir e que vamos fazer em prol do povo do Espírito Santo. Muito bom. Bom, Marcelo, a gente está chegando aqui no fim do nosso podcast e aí vou pedir para você deixar uma mensagem para o nosso empresário associado CDL Vitória que participa da nossa comunidade. Que mensagem você pode deixar para esse nosso participante da comunidade? Uma mensagem de otimismo, né? Podem ter certeza. Como eu disse aqui no começo, não sei se vocês tinham esse número, nós vamos investir no Espírito Santo, investimento nosso, do nosso Estado, 10 bilhões de reais, que movimenta a economia e naturalmente vai
um grande percentual desse investimento vai parar no comércio. Não tenha dúvida. Né? Nós temos um comprometimento de pagar os servidores em dia, e isso já tem uma previsão, isso também vai direto ao comércio, de melhorar as ruas e avenidas das cidades, isso valoriza o comércio, de nós transferirmos recursos para os municípios, garante a ele um fôlego na sua estrutura, ao mesmo tempo para que ele possa honrar também com seus servidores públicos o pagamento. Isso é uma ação que a gente contribui indiretamente no fomento do comércio. Então, assim, primeiro, vocês têm o meu respeito, é uma atividade muito bacana, tem muita gente que taxa o empresário como se ele fosse o grande vilão da economia. Na verdade, quero dizer para vocês e para todos os capixabas, são vocês que fazem com que nós tenhamos esse verdadeiro mosaico de atividade, gerando emprego, renda, sabe, garantindo um bocado de gente de carteira assinada, porque não é só o poder público que gera essas oportunidades, são vocês. Que na maioria das vezes, em alguns momentos, o poder público está de costas, né? Então, assim, não enxerga as demandas que vocês apresentam às vezes. Então, assim, parabenizar vocês, são heróis da resistência, né? Passaram por essa fase difícil que todos nós passamos, o comércio, né? Foi alvo, né, do Covid. Graças a Deus, a curva já é totalmente zerada, né, de queda. E tenham da presidência da Assembleia e dos meus colegas deputados portas abertas para que nós possamos estar ao lado de vocês, ajudando a vocês a alavancarem ainda mais esse Estado, porque a participação de vocês no resultado da nossa economia é fundamental e nós temos que estar sempre ao lado de vocês para que vocês continuem a gerar mais oportunidades como geram. Muito bom. Gente, estamos aqui no final de mais um podcast. Recebemos o nosso deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Um agradecimento imenso. Um papo aqui muito bacana, com muita informação. Uma Assembleia trabalhando, né, sendo eficaz, entregando para a população. Isso é muito importante. E aí a gente espera que você acompanhe o trabalho da Assembleia Legislativa aí, né, para poder saber o que está acontecendo e de que forma você pode contribuir para que o nosso Estado continue crescente e cada vez melhor para podermos viver aqui nesse ambiente e nessa nossa natureza, né, que nos abençoou muito, um lugar muito bonito, bacana. Verdade. A Baía de Vitória é fantástica também. Isso. As montanhas. Aliás, onde você for no Espírito Santo, tudo é bacana. Tudo, né? É bacana. Estado pequenininho, organizado. Aquaviário voltando. Não falamos disso. O aquaviário vai ser um negócio muito espetacular aqui para a Grande Vitória. Então, assim, é um estado que a gente tem que preservar ele. Por isso que eu volto a dizer, chamando isso para um alerta. Nós não podemos fazer com que o bico do avião aponte para baixo. Verdade. Essa é uma preocupação que não é só da classe política, não é só do empresariado, é uma preocupação de cada um de nós capixabas. O avião do Espírito Santo, o bico dele tem que continuar subindo. Se apontar para baixo, a gente pode ter, talvez, o que nós construímos em 21 anos, retornar aí a 50 anos atrás. Isso é muito ruim. Com certeza. E Marcelo, bom, em agradecimento a essa sua visita aqui, quero te entregar uma pequena lembrança. Poxa, da que legal. CDL Vitória. Obrigado, meu amigo. Eu sei que você é um apreciador de churrasco. Gosto. E a gente aguarda o convite, comer um churrasco feito pelo Marcelo Santos. Então, eu convido vocês, o equipamento para assar o churrasco já tem, você leva a picanha, pô. Perfeito, podemos fazer, tá convidado então. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Valeu, obrigado. Você que nos assiste, nos acompanhe também o deputado Marcelo Santos, @Marcelo Santos Deputado, @CDL Vitória, no Instagram, e veja lá quais são as oportunidades que a CDL tem para você, para poder te entregar melhores produtos, melhores serviços para ajudar na sua gestão do negócio. Um grande abraço.